Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é: o perito precisa convencer tecnicamente, tá? Nós vamos falar um pouco sobre as funções do perito, que muito perito novato aí não entende bem. O perito, ele foi chamado porque houve uma dúvida, houve uma questão técnica, muito técnica dentro do processo, que nem o juiz, nem as partes conseguem dirimir, né? Às vezes até as partes conseguem dirimir, mas como elas são partes interessadas, elas não têm, é, é, vamos dizer, a capacidade, confiança no que elas vão apresentar. Porque imagina, se eu sou o autor que reclamo de determinada empresa, se eu apresentar a solução técnica, você vai acreditar que eu estou apresentando a melhor solução técnica? Com certeza a outra parte vai entender que aquilo ali é tendencioso para o autor e vai querer apresentar a sua parte técnica, a sua ponderação da parte técnica, a sua solução, diferente da primeira, com certeza, geralmente. Porque senão não teria uma lead, né? Não teria um processo rolando. E então a outra parte, o autor iria entrar com uma proposta, um contralaudo, para destruir o laudo do réu. E o réu apresentaria outro, e ficaria uma discussão que nunca teria fim. Então, por isso, o juiz nomeia um perito de confiança dele, né? Hoje em dia não é bem assim. Hoje o CPC diz que o juiz tem que nomear o perito conforme o cadastro do tribunal. Quer dizer, não é o perito do juiz mais. O juiz ainda pode pegar o perito dele e nomear o perito dele, mas existe um banco de dados de peritos agora, a nível nacional, bom, e no caso do tribunal regional, a nível regional, onde ele aperta um botão e automaticamente é nomeado um perito. Ele nem conhece o perito, então ele vai nomear um perito, mas é um perito tecnicamente imparcial, porque foi nomeado e teoricamente ele não tem contato com as partes. Se tiver, ele tem que se considerar, como que se diz? Suspeito, tá? Ah, excelência, eu sou suspeito para esse processo porque eu conheço a parte tal, já trabalhei para ela e devo escusar da minha nomeação, tá? Essa é a forma correta de agir. Então, quando chama o perito, ele precisa convencer as partes tecnicamente, porque lembrando, as partes também possuem técnicos, profissionais competentes, e eles vão analisar o seu laudo à risca, letra por letra, para ver se você cometeu alguma gafe ou não, se você errou ou não, se você falou a verdade ou não, entendeu? Então, quando eu falo que o perito tem que convencer tecnicamente, não é o perito escrever um laudo da cabeça dele. O perito tem que escrever um laudo baseado em normas, em leis, baseado em bibliografias, no caso, outros livros de outros profissionais, trabalhos de outros profissionais. Você pode citar site? Pode. Dê preferência para livros, né? Se não tiver aquele assunto num livro, ou você não conhecer algum livro que trate daquele assunto, pode citar o site, mas existe a forma certa de citação, de referenciamento, tá? Lembrando que você vai citar da forma correta lá da BNT, tá? Tem a forma de citação correta, tem a forma de colocar a bibliografia correta lá, o nome do livro e tudo mais, ou o nome do site, que for. E faz uma cópia do site e coloca como anexo. Por quê? Porque vai que aquele site sai do ar. Acabou a sua prova, né? Então aí você coloca lá como anexo, tá? E lembrando a diferença entre anexo e apêndice. Apêndice é o que você criou. Anexo é o que você trouxe de fora, tá? Então, você vai
você como perito tem que trabalhar tecnicamente e convencer as partes, né, os profissionais das partes e o juiz, né? Na verdade, o juiz você não vai conseguir convencer, quer dizer, o juiz você vai conseguir convencer facilmente, porque ele não tem o conhecimento técnico que você tem, né? Então, não é o juiz que você tem que convencer, são os técnicos das partes, que estão ali para exatamente defender o lado das partes, né? Na verdade, quem defende é o advogado, mas o assistente, ele vai dizer para o advogado, realmente, o laudo do perito está perfeito, eu não tenho o que falar, não tenho o que quebrar, entendeu? Agora, ou ele pode falar, não, o perito errou assim, assim, assado, errou assim, assim, assado, em tal lugar aqui, ele não apresentou citação, ele não trouxe, ele simplesmente tirou da cabeça dele, né? Isso aí também o advogado pode fazer, o advogado é muito competente para identificar essas questões de subjetivismo, né? Onde o perito traz alegações, não traz convencimento, tá? Quando eu falo alegações, o que seria isso? O perito ele vem e fala, olha, isso aqui é uma roda. Mas perito, você tem que comprovar que isso aí é uma roda. Ah, tá, não, então conforme o livro tal, do fulano de tal, tá vendo na fotografia aqui da imagem tal, ele também diz que isso aí é uma roda. Tá vendo o site tal, de fulano de tal, protocolado dia tal, no endereço tal, disponível aqui nesse endereço tal. Também fala que a roda, que aquele negócio redondo ali é uma roda. Tá vendo o livro do fulano de tal? Ele fala como se construiu e quem criou a roda. Portanto, hoje ela é chamada de roda, é utilizado em veículos para locomoção. Você entendeu qual que é a diferença da alegação com a tecnicidade do laudo? O laudo tem que trazer essa tecnicidade, ele tem que trazer esse convencimento e você tem que demonstrar que as partes também, que os seus pares, né, seus outros colegas da área tratam aquilo como você trata. Não adianta você dizer que aquilo, isso aqui é uma roda quadrada, sendo que está todo mundo vendo que é redonda, mas o perito não é redonda, não, essa roda é quadrada. Tá, então traz aí o livro de alguém citando que essa roda é quadrada. Ele não vai conseguir trazer, por quê? Porque ele tirou da cabeça dele, né? Por que ele fez isso? Talvez porque fosse mais fácil falar, às vezes ele realmente não tem conhecimento muito bem daquilo, lógico que roda é um exemplo muito básico, né? Mas às vezes ele não tem conhecimento completo, ele errou na alegação dele, e é lógico que os técnicos das partes vão contestar isso daí, né? Então, voltando ao tema principal, o perito tem que convencer tecnicamente, não é alegadamente, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.